Olá, seja bem-vindo ao Sala de Visitas. No programa de hoje vamos falar sobre alimentação. Será que nós estamos nos alimentando corretamente? Para discutir o assunto, recebemos a presidente da Associação Brasileira de Nutrição, Daniela Fagioli. Obrigada pela presença, Daniela. Olá, Carol. Eu que agradeço imensamente, em nome da Asbran, Associação Brasileira de Nutrição, a participação do seu programa. Também com a gente a nutricionista Carolina Ragunhete. Seja bem-vinda, Carolina. Obrigada pelo convite. Mais da metade dos brasileiros é considerado obeso, né? Segundo o Ministério da Saúde. Isso comprova que a gente não está se alimentando direito, Daniela? Infelizmente, boa parte dos brasileiros não se alimentam corretamente. Isso é um dado concreto. Isso principalmente por conta de escolhas alimentares, né? Muitas vezes o brasileiro não faz a escolha correta dos alimentos. Esse pode ser um dos fatores, né? Carolina, quais são os principais erros? Hoje a gente vê que a maioria da população brasileira, 9 em cada 10, não consome a quantidade adequada de frutas, verduras e legumes. O consumo excessivo também de açúcar, refinados, industrializados, o sedentarismo, que também está na maioria da população. Então, acho que tudo isso contribui para essa questão do sobrepeso e da obesidade. Daniela, o que falta, para a população, então, ter hábitos mais saudáveis? Acho que primeiro é entender que se alimentar de forma saudável não é tão difícil, tão complicado assim, né? A gente tem os alimentos à mão e resgatar um pouquinho da questão do preparo dos alimentos, né? Esse é um fator importante onde as pessoas acabaram deixando de lado o preparo dos alimentos. O que a gente vê hoje em dia é que muita gente que faz dieta dá preferência para alimentos que vêm da terra, cortam industrializados, e isso é essencial, né? Totalmente essencial. Aquela frase, né? Abrir menos pacotes e descascar mais, né? Então a gente precisa muito mais descascar, comer o alimento in natura do que os alimentos industrializados, ultraprocessados, que eles são ricos em várias substâncias, como a Carol disse, né? Açúcar, gordura, sal. E Carolina, qual que seria o prato ideal para o brasileiro? O arroz e feijão, que já está na alimentação, na rotina de todo mundo. Tem gente que tem muita desinformação, no meio da nutrição, então tem gente que até pensa que tem que tirar isso. Não, é revoltar com a comida de verdade. Então, arroz, feijão, um frango grelhado, uma carne numa preparação só que não seja frita, uma salada, verdura, legume, um refogado também, né? Isso é o prato ideal, é o que a gente sempre comeu, a população brasileira comeu, só que a gente tem que voltar. E principalmente com isso que ela comentou de cozinhar, voltar a ter esse contato com a comida de verdade. Isso é muito importante. Tem que ficar esperto também nas porções, porque não adianta comer um prato de arroz, feijão, carne e legumes, mas a carne sendo uma porção maior, o arroz, que é carboidrato, e ter um pouquinho só de verdura e legumes ali no prato, né? Exatamente, A gente tem que aumentar muito mais o consumo de verduras, legumes e frutas do que propriamente dito a carne, o arroz e o feijão. Eles são fundamentais, eles compõem uma dieta, mas cada um no seu tamanhinho ali, A gente não pode exagerar nenhum nem no outro. E Daniela, a genética é um dos fatores responsáveis também pelo peso? Sim, infelizmente a obesidade ela é multifatorial, Então, além do consumo excessivo de alimentos, a gente também tem a questão genética que influencia bastante. Então, quando a gente tem, por exemplo, pai e mãe obesos, o filho tem 80% de chance de também ser obeso, E quando é um dos pais, então pelo menos 50% de chance. Então, a genética ela influencia muito nessa questão da obesidade. Carolina, a reeducação alimentar ela é considerada o melhor passo para quem quer emagrecer de uma forma saudável, Com certeza a reeducação alimentar, Quando a gente fala de reeducação, a gente fala de mudar hábito alimentar. Muitas medidas, às vezes consideradas boas, vendidas aí para o emagrecimento, são medidas temporárias. Então, vou fazer essa dieta por 30 dias, vou cortar isso ou aquilo por 2 meses, essas promessas, esses desafios, mas são mudanças que não são sustentáveis. Você faz por 1, 2 meses, quando muito, tem gente que desiste, não consegue desistir no meio, E aí pode ter uma perda de peso inicial, mas depois acaba tendo o reganho desse peso. Quando a gente tem uma reeducação alimentar, a pessoa aprende a fazer melhores escolhas, entende o que é melhor para ela, as quantidades, é uma mudança que ela consegue levar para o resto da vida. A questão de atividade física também, Não adianta fazer 1 mês, 2 meses, emagrecer e parar, Tem que ser uma mudança que a gente tem que incorporar para o resto da vida.
E é exatamente isso que as pessoas fazem, né? Vão para academia, por exemplo, chega final do ano, está perto do carnaval, vão para academia, malham bastante, fazem dieta, mas depois volta tudo porque para, né? A questão sazonal dessas mudanças não contribui para o organismo, né? Para ele se manter, sem dúvida. E às vezes até fazem mudanças mais drásticas, né? Como umas dietas muito restritivas, que além a pessoa pode perder peso, mas ela não perde gordura somente, ela perde massa muscular. Perder massa muscular, você afeta seu metabolismo também. Então, quando você reganha esse peso que vai ser em gordura, não vai ser músculo de novo, né? Você está com o metabolismo mais lento, gastando menos caloria e com um peso maior. Então, é um ciclo vicioso. Vai ficando cada vez mais difícil de perder peso também. E, Daniela, tem algum alimento, né, que ajuda na prevenção de doenças também? Bom, todos os alimentos, de certa forma, ele tem substâncias que vão contribuir para o nosso organismo. Mas alguns estudos mostram a questão dos vegetais, né, as frutas, que têm substâncias que podem prevenir doenças. Inclusive câncer, a gente tem alguns estudos que já comprovam que previnem, né? Não quer dizer que eu vou deixar de tomar um medicamento a partir de um diagnóstico, mas eu posso prevenir doenças consumindo esses alimentos. Então a gente tem brócolis, couve-flor, o tomate, o alho, a cebola, a gente tem uma infinidade, mas se a gente manter a questão do prato, um prato colorido, de certa forma a gente vai ingerir esses nutrientes que vão prevenir as doenças, né? E é importante a variedade, né, desses alimentos, desse grupo de frutas, verduras e legumes. Às vezes a gente, né, fala de um exclusivo, né, o abacaxi é bom para isso, o kiwi é bom para aquilo exclusivamente, mas todos os alimentos desse grupo têm algum benefício. Então, quanto mais a gente tem a variedade, mais a gente vai estar aproveitando o benefício de todos também. E qual que é a melhor forma de preparo dos legumes, das verduras? É no vapor? Qual que é o melhor preparo para a gente não tirar tantos nutrientes dele? Bom, a princípio, o cru. Então, quando a gente consegue ingerir o alimento cru, a gente mantém todas as propriedades dele. E aí, depois disso, a gente tem o vapor, que você tem menos contato com a água. Então, quanto mais um alimento tem contato com a água, seja por tempo ou quantidade, mais nutrientes saem do alimento e passa para a água. Por isso que muitas vezes a gente fala, reutiliza a água. Mas também nem todo alimento a gente pode reutilizar essa água, né? Então, o ideal é que tenha menor quantidade de água possível e menor tempo de cozimento. Essa é a melhor forma de manter o nutriente dentro do alimento. Isso também para a maioria dos alimentos, mas é legal pensar também que alguns precisam do calor para estar com uma forma mais ativa. Por exemplo, o tomate aquecido, refogado, a gente aproveita até melhor o licopeno e alguns benefícios, por exemplo, como prevenção de câncer de próstata, né, que tem essa relação, já tem que aquecer. Então é muito, a maioria é para o cru, mas tem alguns também que são mais específicos, que precisa ter esse calor para aproveitar melhor. E também não adianta preparar da forma correta e chegar a colocar no prato, encher de sal, azeite, molho. Não, a gente tem que tentar manter ele o mais nutritivo possível, com menos gordura, né, menos azeite, como você disse, menos sal, os molhos, evitar mesmo, né, preparações muito condimentadas, evitar essa combinação meio perigosa. E o brasileiro faz muito isso, né? Enche a salada de molho. O que está errado, né? Até às vezes você vai num restaurante self-service, né? Tem aquele 1 milhão de molhos diferentes, sabor diferente e industrializados, Exatamente. que aí vão ser bem ricos em sódio, gordura ruim, né? Aditivos alimentares. Então, se for para colocar um limãozinho, vinagre, aí não tem problema. Limão e vinagre é o melhor tempero. É uma boa opção, é uma ótima opção em termos de nutrientes, né? De preservar. O azeite também, né, vai depender da quantidade daí, e aí é individual para cada um, que a gente vai ter o consumo de gordura, mas também, né, e o sal em moderação, que é o que a gente também exagera. Mas o azeite, é o que você falou, é uma pequena quantidade, a gente não pode ficar regando ali sem parar, né? Então é uma colherinha de café, tá ótimo, é só para dar uma pinceladinha, dar um sabor mesmo, né? E, ó, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, as mulheres elas têm alimentação um pouco mais saudável, né? Isso tem relação com o cuidado que as mulheres têm com o corpo, que geralmente é um cuidado maior que os homens? Também, eu acho que eu vou deixar essa parte do corpo para Carol, mas eu ainda trago a questão dela ser mãe ou de ter um instinto materno, onde ela se preocupa com a alimentação do filho. E a partir desse momento, ela parte para os alimentos mais in natura, né, para preparar os alimentos para dar para o filho. E ela normalmente, né, ela que tem acesso aos alimentos, então ela que faz a escolha dos alimentos no supermercado. Então por isso que fica um pouquinho mais fácil. Mas a questão do corpo, sem dúvida, né? O mulher tem uma preocupação maior, hoje em dia também bastante homem, né? A gente tem
a moda não, né? Mas essa ditadura da magreza hoje em dia, então a mulher tem uma cobrança maior para estar em forma, para se sentir bem. Mas em questão de prática de atividade física e de mudança corporal, eu acho que homens e mulheres querem mudar. Mas a mulher acaba se preocupando mais com a alimentação, porque eu acho que é mais difícil para a mulher perder peso do que o homem. Às vezes um homem ativo e que come, né, razoavelmente consegue, né, manter um peso, uma forma. A mulher normalmente tem uma dificuldade maior por conta das diferenças hormonais mesmo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais Sala de Visitas. Até já! Estamos de volta com Sala de Visitas, hoje falando sobre hábitos alimentares. Continuo na companhia da Daniela Fagioli, presidente da Associação Brasileira de Nutrição, e também com a nutricionista Carolina Ragunhetti. Carolina, Daniela, a gente falou bastante da alimentação no dia a dia. Vocês acreditam que as pessoas acabam culpando a falta de tempo para comer de uma forma desregrada, se alimentar de fast food, comer besteira no dia a dia? Com certeza, a maior desculpa é a questão do tempo. Eu não tenho tempo para preparar, eu não tenho tempo para fazer, mas eu tenho algumas colegas que no próprio consultório elas falam assim, você não tem tempo? Então tá, então vai me contando seu dia a dia e na hora ela já prepara ali uma refeição saudável, ela fala, tá vendo, foi meia horinha, é o tempo que você perderia mesmo. Então a gente precisa resgatar o preparo e sair dessa desculpa, dessa zona de desculpa, né, do tempo. Carolina? E para contornar isso também é preciso planejamento, né? Então é difícil você chegar depois de um dia de trabalho cansativo, chegar em casa de noite com fome, querendo jantar e aí resolver o que vai comer, né? E aí abrir o armário, abrir a geladeira e ver o que eu vou fazer. Você já está com fome, está cansado, você vai para o mais prático, né? Se a gente tem um planejamento, né? Se trabalha de segunda a sexta, usar o final de semana para fazer compra, para planejar o cardápio da semana, né? Já deixar os pré-preparos adiantados, alguma coisa já pronta, né? Que tem durabilidade na geladeira. E aí chegar em casa, já tem salada lavada, é só montar uma salada, grelhar um filezinho, é uma coisa de 5, 10 minutos, está pronto. Então a gente ajuda muito em consultório essa questão do planejamento, da pessoa conseguir se programar para comer bem, que isso é o que falta também no dia a dia, né? Não adianta esperar a hora da fome para resolver o que vai comer. E que é possível, né? E comer de 3 em 3 horas é essencial mesmo? Tem muita gente que fala que não tem a ver, que você tem que comer na hora que tem fome, mas em porções pequenas. Isso depende muito do metabolismo, né, individual, mas a princípio sim, temos que comer de 3 em 3 horas, mas isso vai depender muito de cada um, né? Como você mesma disse, o que adianta eu de 3 em 3 horas eu comer um super prato ou um fast food, enfim, isso vai, né, contribuir para o meu excesso de peso. Então tem que ter um acompanhamento com o nutricionista, assim, nesse sentido, para delinear se são as 3 em 3 horas, 4, enfim, vai depender muito de cada indivíduo. Depende da rotina, se faz atividade física, se não faz, até os horários que tem disponível mesmo para a refeição. Às vezes alguém que não tem tempo e aí tem que se preocupar com 3 em 3 horas estar preparando alguma coisa, aí a gente programar de 4 em 4 e aí esse lanchinho de intervalo até ser uma coisinha maior, ou alguém que gosta de comer com maior frequência. Tem gente que não gosta, que prefere comer menos. Então você vai ajustando isso para a rotina do paciente também. Eu acho que a gente falou muito disso de fracionar a refeição e ficou essa questão das 3 em 3 horas, porque muita gente às vezes não toma café, só almoça e só vai jantar lá de noite. E aí que tem esse erro. Então a gente fala muito de fracionamento, mas não é que tem que ser o reloginho, despertou, né, e fazer a refeição. Tem muita gente que fala que o café da manhã é a principal refeição. É isso mesmo? É muito importante, porque você passou 12 horas em jejum, né? Então o seu corpo precisa desse combustível para iniciar o dia, iniciar as atividades. Então o café da manhã é uma refeição que não deve ser ignorada. E alguns estudos já associam a obesidade a pessoas que pulam o café da manhã, principalmente em adolescentes. É que quando você faz o café da manhã, você consegue prevenir momentos de compulsão alimentar em outros horários. Então, né, tem alguns estudos que mostram isso, que quem não faz acaba consumindo um valor calórico maior nas outras refeições para compensar isso. Então, ter os horários certinho, fazer essa programação das refeições e começar já com o café da manhã é importante. E qual seria o café da manhã ideal? Porque tem muita gente que escuta a gente falando isso e fala, então tá bom, vai lá e pega um pão de queijo, um achocolatado na caixinha. Tá errado, né? Então de novo a gente caiu nos industrializados, Exato. né?
Então, o ideal é que a gente prepare em casa. Posso fazer um leite com um achocolatado? Posso, mas eu vou diminuir essa quantidade de achocolatado e o meu leite vai ter menos gordura do que aquele de caixinha, por exemplo, né? Mas também, de novo, a gente tem que individualizar, porque cada pessoa tem um hábito, tem uma rotina e uma necessidade individual, né? Mas basicamente a gente vai ter aí, né, uma proteína, um carboidrato, de preferência uma fruta, mas isso tudo tem que ser adequado para cada um. E fugir do processado além disso do achocolatado, mas também os frios, né, o peito de peru, são alimentos que já são muito processados. Então, às vezes a pessoa pensa em consumo de proteína, vai para esse lado também. O pão branco, que é refinado, né? Então enriquecer com fibras, ir para o pão integral, se for um pão caseiro, melhor ainda, que não vai ter aditivo nenhum para quem consegue fazer. Dependendo da quantidade de proteína necessária do paciente, né? E aí vai depender da atividade física, da rotina. A gente inclui até ovo, né? Para quem gosta. Então é variado, mas sempre considerando essa parte de comida de verdade, né? De fugir do que é de industrializado, do que é de caixinha. A gente falou bastante sobre a questão de ir para academia, né? Fazer dieta. O que a gente tem visto hoje em dia é que muitos jovens começaram a frequentar academias. Eles estão fazendo dieta, uma boa parte até com acompanhamento, que é necessário, né? Porque senão você faz uma dieta aí que não é adequada para o seu corpo. É uma evolução isso? Porque antigamente os jovens não estavam nem aí, né? Nós temos aí uma geração mais preocupada com alimentação e saúde, isso é um fato. Mas a gente tem que tomar cuidado com a preocupação exagerada, né? Por isso que tem que ter um acompanhamento. Então, a idade para se começar uma atividade física, o tipo de atividade física, a alimentação, qual o horário que ele tem que se alimentar antes e o que comer antes e depois, é muito importante que tenha esse acompanhamento. Mas principalmente que a gente fuja dos processados, dos industrializados, dos pacotinhos, né? A gente tem, né, por um lado, tudo isso que a gente estava falando da obesidade, de consumo industrializado, mas a gente tem desse outro lado as pessoas que se preocupam excessivamente também com o corpo, com a aparência, né? E aí acabam fazendo escolhas não tão boas em relação à alimentação para emagrecer e em relação ao exercício também. Então, como eu falei que a gente tem muita desinformação, a gente tem muita gente falando em internet, em várias mídias, sobre dietas diferentes e dicas diferentes, exercícios diferentes. E aí a pessoa arrisca alguma atividade sem planejamento, sem orientação profissional, ou uma dieta também que não é ideal para ela. E ela também tem, a gente falou que desse lado da obesidade tem o risco, né, de algumas doenças. Aqui, quando você está nessas restrições, você também tem risco, por exemplo, de um transtorno alimentar, de compulsão alimentar, doenças comportamentais em relação à alimentação. Então também tem que tomar esse cuidado, né? A orientação é importante por causa disso, para você também não ir muito, né, para o outro lado. E muito cuidado com essas orientações de quem não é profissional habilitado, né? Porque hoje em dia, com a mídia, ou mesmo dentro das academias, né? Existe aquele grupinho, não, toma isso, usa aquilo. E isso é um perigo, em qualquer idade, né? Mas principalmente com os adolescentes, os jovens, porque o risco para a saúde é muito grande. A gente tem vários exemplos de situações bem perigosas, né? Então, fica um alerta aí para seguir mesmo com um profissional. Aliás, o que está na moda para quem faz academia e faz uma dieta restritiva, eles não comem carboidrato, tiram várias coisas da alimentação, aí depois de, sei lá, uma semana, 10 dias, tem o famoso dia do lixo, que daí pode comer o que quiser. Isso daí adianta alguma coisa? Não, diminui muito o carboidrato, depende muito da quantidade. É fato que o carboidrato é o problema atual da alimentação nossa, porque a gente tende a ir para o refinado, para o açúcar, e muita gente só consome carboidrato em todas as refeições. Então, a maioria das vezes a gente tem que reduzir, né? Mas também reduzir é diferente de cortar. Né? Então, a gente tem, em estudo científico, a dieta low carb, né? Que é o nome que se usa. Em estudo científico, são que 30% do valor calórico da dieta venha de carboidratos. A recomendação normal é de 50% a 60%. Né? Então, 30% seria um low carb em estudos científicos. O que o pessoal anda fazendo é 0%, é 1%, é 10%, né? Então eles cortam muito, né? Que pode ter um resultado de emagrecimento no primeiro momento, mas depois tem aquela questão da massa magra, você não tem energia para fazer a própria atividade física também, então tem que considerar essas questões. A questão do carboidrato é importantíssima, afinal de contas a glicose é a única fonte de energia para o nosso cérebro. Então, se eu não tiver glicose, meu cérebro para de funcionar. Então, é muito importante acompanhar essa questão do carboidrato, né? E a questão do lixo,
Também a gente tem que tomar muito cuidado porque assim, o nosso organismo ele pensa como um dia, né? Então eu passo vários dias fazendo direitinho, vamos pensar assim, e aí um dia eu chuto, né? Vou comer tudo que eu tenho direito porque eu me permito, eu preciso disso, eu mereço isso. Essa é uma justificativa muito errada, né? Porque a gente tem que pensar todos os dias, como eu me alimento todos os dias, porque meu corpo precisa daqueles nutrientes diariamente. Então, se um dia eu faço essa bagunça alimentar, meu corpo ele vai reagir. Então, se eu consumir muita gordura nesse dia, muita energia, muita caloria, e eu não gastei, eu não utilizei, eu vou ganhar peso com isso. E eu vou ganhar um peso bem ruim, porque eu não estou levando nenhum nutriente ainda para ajudar. Isso que eu ia te falar, tem muito obeso que é desnutrido? Exatamente. Nós temos aí uma boa parcela da população com excesso de peso desnutridos, né? Estranho esse termo, né? Mas a gente chama de fome oculta também. Porque o indivíduo, ele tem aquele excesso de peso, mas ele está anêmico, ele tem deficiência de vitamina A, ele tem deficiência de vitamina D, enfim, uma série de deficiências. Por conta dessa dieta restritiva, porque muitas vezes eu retiro uma parte da alimentação e aí a outra fica desbalanceada, então esse indivíduo com excesso de peso precisa ter um bom acompanhamento para ver se todos os nutrientes dele estão equilibrados. Se for num obeso que não tem alimentação adequada, é por conta do consumo de calorias vazias, que a gente chama, mas são as calorias que não trazem nutrientes junto, como açúcar, por exemplo, alguns refinados. E se for num praticante, às vezes, de atividade física, mesmo que a pessoa tenha, aparentemente, um corpo saudável, um percentual de gordura baixo, ela também pode estar desnutrida dependendo da dieta dela. Então, você vê dietas extremamente restritivas, aquela questão do frango com a batata doce, né? E não tem salada, e não tem verdura, e não tem legume. E aí também ela pode estar com alguma deficiência. Então, às vezes, só olhar para a pessoa, às vezes não, sempre, só olhar para a pessoa não vai dizer o estado nutricional dela. Infelizmente, nosso programa está encerrando. Daniela, eu queria só que você contasse um pouco qual que é o trabalho da Associação Brasileira e deixar também o contato da associação. Tá ótimo. A Associação Brasileira de Nutrição é uma associação sem fins lucrativos, né, que existe há mais de 60 anos, e a nossa missão é com relação à formação profissional e à educação permanente do profissional nutricionista. Então, a gente zela muito por essa educação para que seja científica, fundamentada. Então, essa é a nossa grande bandeira, né, a formação do profissional nutricionista. Além disso, nós temos o maior congresso de nutrição, que ele acontece a cada 2 anos, e nós vamos para a 25ª edição desse Congresso Brasileiro de Nutrição. O contato, então, é no site, né, www.asbran.org.br, e o meu e-mail é presidencia@asbran.org.br. Obrigada pela presença, Daniela. Eu que agradeço. Carolina, você quer deixar algum contato também? Deixar meu site também, é o carolinaragunhete.com.br. E aí lá tem meus contatos, redes sociais, quem quiser pode me acompanhar. Obrigada pela presença. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.